Boa noite. Bora pro nosso vídeo, que as coisas continuam tensas? Continuam sim. Bora lá? Pessoal, vamos voltar ao assunto do nosso último vídeo. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês que comentaram no último vídeo, que chegaram aqui no canal, que deixaram seu like. Muito obrigada, uma gratidão imensa a todos vocês, tá bom? Eu quero falar sobre o fato do Coeb ter privado os comentários do vídeo da polêmica, né? O que ele ganha com isso? A primeira questão é essa: privar os vídeos evita ou ele não quer enxergar? Porque o pior cego é aquele que vem e não enxerga. Ele não quer saber do problema que vem aí pela frente, com certeza vai vir, porque nós não vamos deixar essa história morrer assim. Nós vamos insistir, insistir e insistir. Porque não vai cair no esquecimento com tanta facilidade. Eu estive lá também, por acaso, eu tive que ir nesse canal que o BP indicou, da Indonésia, porque tem coisa que é só a gente vendo mesmo, sabe? E os vídeos da Maísa lá, os comentários também estão privados. Será que foi devido às denúncias que estamos fazendo desse canal? Somente os vídeos da Maísa estão privados, eu acabei de ver. E nos outros tem comentário, tá lá, liberado, mas o da Maísa não tem. E aí o Coeb também priva o comentário do canal dele. Eu já começo a achar que tem mais, como é que a minha mãe dizia? Caroço no sangu, do que a gente imagina. E quando você vai traduzir o comentário de outros vídeos, dos outros vídeos que estão liberados lá nesse canal, gente, eu deparei com uma adolescente se oferecendo, se comparando à mãe. Eu não vou nem falar o que ela escreveu lá, porque é pesado. Uma adolescente. Então a gente começa a ficar mais apavorado ainda pelo nível, né, que as coisas estão indo, o caminho que tudo isso toma. E aí quando a gente vem aqui e fala dessa exposição, desse submundo que muita gente acha que não acontece comigo, não acontece na minha família, acontece sim. Isso a gente só vê em televisão, isso acontece com o filho dos outros. Não, acontece com os nossos. Acontece com qualquer um. E aí é que a coisa fica pesada, é quando a gente começa a enxergar o que tem por trás de tudo isso, né? Eu estava lendo lá comentários, traduzidos, claro, e são assim, sem falar que lá eles usam códigos. Porque eu fiquei horas e horas e horas analisando esses vídeos e tem códigos. Eles falam em códigos também. Outros mais desatentos vão lá e escrevem, né? Meu sonho de consumo. Linda demais. Tão fofo, meu bebê. Muito bonito os seus. Vocês estão criando, cultivando laranjas. E eu espero ter uma.
Essas são as leves, tá? Porque as outras nem me atrevo a falar. O interessante que a gente deve ressaltar é que o Coeb, ele priva os vídeos, mas ele não responde nada, ele não fala nada. Bem, tem um ditado que diz que quem cala consente. Alguma coisa de muito errada não está certa. Ele não explica, ele não fala nada e ainda gravou outro vídeo com Maísa, mas eu não vou nem questionar esse outro vídeo que eu já comentei ontem, porque a gente sabe que o Coeb, ele engatilha um monte de vídeos, porque ele não pode deixar de postar, eu acho que hoje foram 3. Ele engatilha um monte de vídeos e vai programando para entrar na plataforma. Então, a gente não pode também afirmar que aquele vídeo que ele postou, que eu até comentei aqui ontem, foi antes, né, disso, dele saber disso tudo. De repente o vídeo já estava programado, foi. Mas hoje, por exemplo, ele deveria abrir um vídeo e dando satisfação, explicando, mas nada, gente. Nem para os inscritos dele, sobre os inscritos dele eu vou dizer, cada um tem o que merece mesmo, sinceramente. Ele não fala nada. Ele não abre um vídeo, ele não se deu o trabalho de explicar, ele não se deu o trabalho de pedir desculpa, não. Privou, acabou, toca a vida. Vambora, segue o barco. Segue não, Coeb. Barco não vai seguir, não. Porque nós não vamos deixar isso cair no esquecimento. Não podemos, como cidadãos brasileiros, não podemos isso deixar cair no esquecimento de ninguém, porque assim como ele faz, com certeza tem outros fazendo também. Então, eu vi outro vídeo dele, que ele foi na casa da Franciscala, e atrás da Franciscala tem o tal de Newton Meira. Esse é o padrinho que adotou a Franciscala. Vocês vão ligando as coisas para vocês entenderem que nada ali é de graça. Aquilo ali é uma grande máfia. Aquilo ali é um grande jogo e sujo. Por trás da Franciscala tem o Newton Meira, que hoje mandou o quê? Mais cesta, mais alimento, mais de R$ 400 de alimento. A história da Franciscala, eu andei dando uma pesquisa, já tem 4 anos que ela grava com o Coeb. 4 anos sem fazer o quê? Sem trabalhar. O que Franciscala faz da vida? 4 anos sendo sustentada também. E atrás dela tem sempre o velho Bush e o Newton Meira. Gente, eu tô achando que isso vai dar B.O. Vai dar B.O., porque não é possível. Não é possível. Teve outro vídeo também que ele gravou lá na casa da Daiane, sem conteúdo algum. E o que a gente se assusta? A gente se assusta porque lá tem 1, 2 comentários contra ele. Mas a turma dele, os comentários lá são do pessoal, dos seguidores dele, né? E a gente fica com boca aberta, como os inscritos desse canal acham isso normal. Você vê que cada tribo tem o chefe que merece, né? Eles falam assim, Coeb, não dê importância para o que as pessoas estão falando. Coeb, como é que é? Eles falam que é para ele não ligar pelo que estão falando da Maísa. Dizem, dando parabéns porque o canal dele está crescendo.
chamando nós que estamos nessa denúncia, enojados com essa situação de invejosos. Inveja de quê? De pedor? É isso? Inveja dessa gente suja? Sem moral, sem conhecimento de bons costumes, de educação? Inveja disso? De uma gente que não pede licença para entrar na casa do outro? É esse tipo de inveja que nós temos que ter? Esse é o nível dos seguidores do seu Coeb e eu vou já entrar para o seu museu também. É o nível deles. Parabéns, continua, vai em frente, não ligue para os comentários, não ligue porque estão falando do vídeo da Maísa. É uma turma de invejoso, o seu canal está crescendo. E ainda dão os parabéns, né? E ainda dão os parabéns. Muito bem. Então, esse povo tem a mesma mente pequenininha que o Coeb tem e o museu também. Eles não estão enxergando um palmo à frente do seu nariz. Eles não sabem o que é isso. É uma rede. Existe uma rede. Essa rede de pedor, daquilo tudo que eu já falei. Que é uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. E eu repito, Rosilene é conivente e responsável pela Maísa. E o Coeb é responsável por estar filmando aquela menina. E isso não vai cair no esquecimento. Não vai. Se depender de mim, não cai. Porque eu vou bater nessa tecla sempre. Isso precisa ter um basta, tomar outro rumo. O museu precisa encontrar um outro nicho, uma outra forma de ajudar as pessoas que ele ajude e continue ajudando, mas sem essa exploração toda, principalmente das crianças, das meninas, das mulheres, porque as idosas estão lá. As idosas não têm padrinhos. Vocês querem saber outros que não têm padrinhos? Os irmãos da Maísa. Se eu não me engano, tem mais 2 pequenos lá. Por que não aparece padrinho para aquelas crianças? Não aparece um padrinho para fazer um quarto. Não aparece padrinho para mandar um presente. É coincidência isso? Não aparece padrinho para as outras crianças. Mas para as mulheres estão cheias de padrinhos. Maísa tem padrinho, Francis Carla tem padrinho. E vamos de padrinho. E esse Bush aí por trás também. E o Biratã, o outro. E vamos que vamos, de padrinho. Agora, as senhoras não tem padrinho. Quem está doente não tem padrinho. E os meninos não tem padrinhos. Não aparece ninguém bonzinho. Isso não é muito estranho, não? Porque ama criança. Eu amo criança, mas para mim tanto faz menino, menina, a gente ama de qualquer jeito. Criança é criança. Mas não, Maísa foi focada, mirada e querendo ou não, com uma vidinha já marcada com 12 anos de idade. E corre perigo. E corre perigo. Por comentários que tem lá. Se eu pudesse, onde você mora? Se eu pudesse, eu pegava você para mim. Lembra que eu falei ontem que pessoas miram pessoas aqui? Pois é. E assim eles pensam que vão levar essa carruagem por muito tempo. Estão lá dando os parabéns pro Coeb porque tá batendo 200, ou bateu 200, ou sei lá o quê. Grandes coisas. 200 cegos. E 200 cegos sendo guiados por mais um cego, né? O que é pior. Então, o pessoal não raciocina e a gente fica perdido no meio dessa história toda. Vamos continuar denunciando, sim. Vamos continuar alertando, sim,
para que isso pare. É preciso que pare. Eu vi também, pessoal, lá no canal da tia Miriam, que eu quero falar sobre isso devido a algumas coisas que eu vi aí, tá? O canal da tia Miriam postou, o Francisco ganhou R$ 100, né? De um doador, e o próprio Francisco da tia Miriam doou vitrô para o banheiro, que já está até lá, e também 2 soleiras de porta, né? E eu também escutei o índio falar que quando ele morava lá naquela casa, se é que se pode chamar aquilo de casa, ele tinha cobras, né? Por algumas vezes ele viu cobras ali. Eu imaginei isso mesmo, né? Até porque tem uma outra pessoa que mora numa roça dessa em Goiânia, que ela foi desfazer o telhado de um quiosque que ela tinha e tinha cobra realmente lá. E ela filmou isso também e realmente esses telhados costumam aparecer, né? Cobra. É um perigo. Então o índio estava lá bem alegre pela casinha dele, né? Porque é uma transformação gigantesca. Porém, a nossa torcida, nós estamos aqui e eu quero chamar a atenção de vocês pelo fato de que eu já falei em vários outros vídeos que a gente sabe que muita coisa, muita coisa está saindo do próprio Brasil-Portugal para não só para as doações que foram feitas, e como para a Casa do Índio, como para a alimentação. Brasil e Portugal é sozinho, ele não pode muito, ainda que ele fosse rico, riquíssimo, e não é, né? E a gente sabe que ele está fazendo de tudo, dando o seu suor para cumprir a promessa dele, e ele vai cumprir a promessa dele. E tem pessoas que ainda cobram, né? Sem saber de nada, sem saber do que realmente acontece, como ele está conseguindo fazer isso. E depois vai aparecer alguém aqui para dizer, você não está mostrando a nota de quê? Se está saindo do próprio bolso dele, já estou antecipando o que vai acontecer. Ele vai prestar conta de que, ó, eu tenho R$ 80 aqui, que eu recebi, mas mandei uma compra de 400 para fulano, uma compra de 300 para fulano. Vocês vão ver que em breve vai ter gente com essa audácia de fazer um questionamento tolo desse. E o que a gente espera? Pessoal, eu vou ser bem sincera, eu sou muito a favor da ajuda, da gente pegar uma pessoa que está num estado absurdo, tremendo, de pobreza, de sofrimento, como foi o caso do índio, e a gente dá um up, uma levantada e dá uma empurrada para andar para frente. Mas assim como foi feito com a Rosilene, e eu questionei aqui ontem que ela não trabalha e não se esforça para trabalhar, eu não vou fazer aquele papel, né? 2 pesos, 2 medidas, não. Eu falei nos vídeos para trás que a nossa ajuda vai continuar. Temos que terminar essa casa, temos que deixar o índio zerado, saúde zerada, mas eles também têm que procurar o recurso para a vida deles, porque ninguém aqui, a gente adotou uma causa e não uma família. Porque ninguém tem condição de adotar mais ninguém, infelizmente. E não vai ficar tirando proveito da imagem das pessoas, como o Coeb faz, para render visualização, para pedir dinheiro para os inscritos, para tentar transformar isso numa cesta básica. É uma bolinha de neve sem fim. E o que acontece? A Rosilene está lá acomodadinha, só inflando. E deve inflar mais ainda com aquele fogão sauna que só chega de pedaço em pedaço, né? É um pedacinho por dia que chega daquele fogão.
Ai, com a comidinha gostosa além, ela vai, ó, inflar mais ainda. E trabalho nem pensar. Para que se preocupar com o trabalho? Para quê? Franciscarla? Trabalhar de quê? Para quê? Então, assim, o povo se encosta porque chegou alguém para ajudar. No caso do Coeb, tá tudo bem para ele também, porque tem um monte de padrinho dando tudo para elas, né? Tudo bem, ele vai ficar lá filmando, dando visualização e recebendo o seu. Que é o que ele quer. Não, vai ter mais vídeo. Com as meninas do casarão. Também, o que ele disse? Não, eu vou voltar, a gente volta. Porque ele precisa de conteúdo, ele precisa manter essas pessoas cativas para ter conteúdo. Mas nós não exploramos a imagem do índio. Ninguém aqui está a fim de ganhar visualização em cima da desgraça de ninguém. E justamente por isso também que se a gente puder ajudar outras famílias, como a cesta básica, formamos uma grande família, formamos a gangue do bem. E essa não vai ser desfeita. Porque uma vez que nós temos sintonia, entendemos as mesmas coisas e compramos as mesmas batalhas, as mesmas lutas, vamos em frente, todos juntos. Como eu sempre digo aqui, ninguém abandona o barco, ninguém solta a mão de ninguém. Mas, pessoal, o caixa do BP tá zerado. Tá zerado. Ah, mas a gente não tem mais condição de ajudar. Não, eu sei que ninguém tem. Eu sei que ninguém tem. Mas nunca esqueçam, se vocês puderem comprar, dá R$ 5, R$ 2 para ajudar o BP. E agora eu já não estou nem falando de ajudar um índio, não, gente. Não, eu estou falando de ajudar o BP. Porque ele chamou para si toda essa responsabilidade. E qualquer coisa que a gente puder doar para o Pix do BP, para que ele possa continuar a caminhada dele sem precisar tirar do suor dele também. Porque isso também não é justo. Vamos colaborar, né? Vamos lembrar que ele comprou uma causa, mas ele não comprou uma causa sozinho. Nós compramos com ele. Mas é só ele vai ser cobrado e a gente sabe disso. Talvez por isso outras pessoas pularam, né? Fora do barco antes da hora. Então, fica aqui um apelo para a gente continuar em frente. Para que o índio realmente se estabeleça com a sua saúde, esteja dentro da sua casa e possa, então, viver a vida dele, buscar manter a família dele, porque esta é a obrigação dele. E ninguém vai carregar ninguém no colo pro resto da vida, né? Inclusive, fica a dica também, com muita dor no coração, mas eu falo, Aparecida também. Tem sempre alguma coisa que a gente possa fazer. Eu meto o pau aqui na Marília porque ela não procura fazer nada e só pede. Chegar em frente às câmeras e dizer, não tenho isso, não tenho aquilo, acabou a comida, acabou aquilo. E esperar que caia do céu também não vai dar. Precisamos cair em campo, precisamos procurar alguma coisa para fazer, uma costurinha, qualquer trem. Nem que você pinte pedra, bebê, e vai vender, mas tem que buscar o que fazer, viu? Não é porque a gente critica um que a gente também não vai criticar os nossos, não. É que nem mãe que educa filho. A gente passa a mão na cabeça, mas também corrige, viu? Então, a dona Rosilene, assim como a Aparecida, assim como dona Franciscava, passou da hora de procurar o que fazer, porque eu, a avó, trabalho até hoje. Vocês pensam que eu tenho quantos aninhos? 50? 60? Mas até hoje eu trabalho. Já foi longe, meus 60. Mas até hoje eu trabalho. Então, não tem desculpa para não buscar o que fazer. Tem sempre alguma coisa que se possa fazer e se esforçar um pouquinho mais para ganhar alguma coisa para ajudar em casa. Inclusive, tem Bolsa Família que ela já recebe. Então, vamos aprender aí a
lidar financeiramente, organizar financeiramente as coisas para administrar a própria vidinha. Porque uma hora, né, a torneira fecha. E aí, como é que vai ser? Então é isso, pessoal. Meu recado de hoje é esse. Voltamos, eu estou ainda tentando gravar um vídeo da história que eu quero contar para vocês, mas eu vou conseguir, tá bom? E volta a qualquer momento. Ative o sininho, se não tivesse ativado, para vocês saberem a hora que eu chego por cá, tá? Eu desejo que o Eterno abençoe todos vocês. Gratidão pelo carinho. Muito obrigada a quem se inscreveu no canal. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se em casa. Fiquem todos com o Eterno. Até. Shalom.